Boa noite, Deus abençoe todos vocês. Nós estamos aqui nesta noite de quarta-feira e eu quero trazer para você essa palavra, essa pregação de domingo à noite. É no livro de Gênesis, no capítulo 3. Seria muito bom você pegar a sua Bíblia, porque eu não estarei colocando na tela para você ler. Então pega a sua Bíblia, já se prepara aí pegando a sua Bíblia, para que você possa acompanhar a leitura comigo. Mas antes, eu quero orar. Eu quero realizar uma oração abençoando a sua noite de quarta-feira, abençoando sua hora de dormir, o seu deitar, o seu levantar. Talvez você esteja participando em outro horário, então seja abençoado no horário em que você abrir esse link. Você que está agora comigo, dá uma boa noite aqui. Você não tem noção o quanto o seu boa noite, o seu like, quando você dá um joinha, o quanto estimula a gente para continuar fazendo esse trabalho. E eu quero que você venha interagir, participar, até porque fé é ação, né? Então vamos agir a fé. E eu quero fazer de antemão um agradecimento. Primeiro eu vou realizar uma oração. Vai lá pegando a Bíblia, já vai preparando. Gênesis 3. Primeiro eu vou fazer essa oração orando na noite de quarta-feira, abençoando essa noite. Depois eu vou orar, depois da oração vou trazer essa pregação, tá bom? Mas antes de tudo, pessoal, eu quero fazer um agradecimento. Eu não posso deixar de fazer um agradecimento às pessoas que estão mantendo esse ministério, sabe? Esse ministério é tempo de oração. São as pessoas que estão fazendo doações, que estão dizimando. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, eu estou fazendo a oração no particular para vocês que dizimam, vocês que enviam seu dízimo para o ministério. Eu sei que você vai ouvir de alguns pastores, porque o dízimo tem que trazer aqui, tem que ser aqui, nessa casa, nesse altar. Mas onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Tem pessoas que estão também levando o dízimo em instituições filantrópicas, né? Pessoas que estão levando o dízimo em asilos, abrigos, pegando o seu dízimo e dando de cesta básica, comprando de comida para dar para quem não tem. É muito bonito isso, mas não está legal. Biblicamente falando, você deve entregar o seu dízimo para um sacerdote fazer esse trabalho. Não é você fazer esse trabalho. É um sacerdote. No tempo de Moisés, Deus falou para Moisés falar para o povo, dizendo para o povo trazer os dízimos e entregar para Arão. Aí Arão, junto com os sacerdotes, faria o trabalho de compartilhando, de distribuição, né? Distribuindo aquele dízimo de administração, sabe? Então não era Moisés, não é Miriam, não é o fulano Beltrano, não é você. É o sacerdote. No tempo de Arão só tinha Arão. Hoje tem muitas denominações. No tempo de Arão era uma única denominação, uma única instituição que estava ali no deserto, que era Arão e seus filhos, né? Que eram os sacerdotes. E a tribo de Levi também, que foi escolhida para esse trabalho, né? Então tem que ter o cuidado para não estar fazendo uma coisa bonita, muito caridade, muita atitude linda, mas não está legal. É ilegal, não está legal. Qual é o legal? Qual é o certo? O certo, não que eu seja legalista, mas o certo é entregar para um sacerdote, para onde vai ser usado, gastar, distribuir, administrar na obra de Deus, nas coisas de Deus, entende? Então não é um altar específico, e aí é onde entra a pureza, a santidade, a fé, que você tem que entregar onde você crê. Se você não crê de que eu sou um sacerdote, que estou administrando os dízimos, então por
Por que você vai enviar seu dízimo para esse ministério? É a mesma coisa você que tem aquelas dúvidas, essa instituição aqui, eu não sei para onde vai meus dízimos, eu já ouvi isso muito, cadê o ar-condicionado que não consertam? Os bancos e as cadeiras como estão, para onde está indo o meu dízimo? Essas perguntas que geram dúvidas, esses questionamentos, e aí você deve enviar o seu dízimo aonde um sacerdote, alguém que tem autoridade, alguém legal para poder usar na distribuição, na administração, entregando, comprando cestas básicas, pagando aluguel, luz, água, das despesas da obra de Deus, enfim, coisas da obra de Deus, ligado ao que é sagrado, o que é santo. Não comércio, né? Você vai encontrar muitos mercenários, muito comércio aí usando a palavra de Deus. Por isso que você tem que ter esse cuidado, tá bom? Muito bem, já expliquei sobre isso. O tema não é esse, o tema é outro, completamente outro. Só vou colocar aqui novamente, olha, o meu telefone está aqui, 51975749008. Se você quiser falar comigo, você manda uma mensagem pelo WhatsApp antes, por causa de tantos golpes, tá? Se você quiser adquirir meu livro, você pode adquirir tanto em formato digital como em impresso. Se for impresso, tem que ligar para mim para falar comigo que eu vou te orientar como fazer. Aqui é o Pix, né? Aqui é justamente o Pix e o QR Code, da chave de Pix do QR Code para você adquirir meus livros, tá bom? Então, vamos então nesse momento falar com Deus, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Momento de oração. Vamos unir a nossa fé. Agora não tem o fundo porque eu já vou colocar aqui direto aqui da mensagem, tá? Por causa do fundo musical não vai ter, mas vamos abençoar a noite de quarta-feira. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir a tua bênção sobre todas essas pessoas que estão dentro desse canal, pessoas inscritas, mais de 5.000 pessoas que estão aqui dentro desse canal. Sei que muitas delas não abrem o link, mas mesmo assim eu oro por elas. Muitos estão dentro do canal do grupo Brasil em Oração, Itabirito em Oração. Cada pessoa que está dentro desse grupo Itabirito em Oração, Brasil em Oração, está debaixo desta oração, tem essa proteção, Pai. Mesmo que também ali tem muitas pessoas que não abrem o link, mas nós oramos por ela, porque o Senhor colocou ela no nosso caminho para a gente orar por ela. E estamos orando, não somente eu, mas como toda a equipe aqui dos obreiros do reino de Deus, em nome de Jesus. Pai amado, todo-poderoso, eu quero te pedir por essas pessoas que estão aqui agora orando comigo, que estão escrevendo amém, que estão dando uma boa noite, que estão colocando o nome de alguém para oração, Pai. Aqui outros que estão participando, assistindo em outro horário, que também estão dizendo amém nos comentários, que estão escrevendo nomes de pessoas para serem incluídas nesta oração. Eu oro e eu peço em nome de Jesus a sua bênção alcance cada um, ó Pai. Senhor, nós vamos falar agora sobre a culpa. Quando Adão ele saiu lá do jardim do Éden, ele saiu trazendo culpa e toda a sua descendência trouxe culpa. E essa culpa, o diabo condenava a pessoa, condenava tanto os seres humanos antediluvianos como os seres humanos pós-diluvianos, como todos da época da lei, da época da promessa abraâmica, os profetas e reis e toda a história de Israel, todos traziam uma condenação, uma culpa por causa do pecado de Adão. Mas quando chega em Cristo Jesus já não há mais culpa, e é por isso que o Senhor ele diz: toda vez que vocês comerem do pão, toda vez que vocês se reunirem em meu nome, reúnam-se e comam do pão em memória do meu sacrifício, em memória de que vocês já não têm mais culpa, você já não carrega mais culpa para poder morrer a morte eterna.
eterna, não tem mais morte eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. A culpa que Adão trouxe de dentro do jardim do Éden para fora nesse mundo social foi quebrada, essa maldição, essa culpa, essa condenação em Cristo Jesus. E agora já não há mais condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Deus que vive e reina de eternidade a eternidade. Nas tuas mãos eu quero colocar a vida de cada um que está aqui orando comigo, cada um com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ai, é bom orar, viu? É maravilhoso orar, falar com Deus. Você está abençoado em nome de Jesus, amém? Escreve aí, dá tempo para você estar comigo, participar aqui, ouvindo, e enquanto isso já vai se arrumando para poder você estar comigo na rua José Benedito 375, aqui na casa de oração, na Igreja Ministério Tempo de Oração. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Vou saltar aqui, deixa-me ver aqui como vai ser. Soltando. Será que vai? Essa é a nossa fé, Senhor. Diga amém, graças a Deus. Muito bem, então no livro de Gênesis, no capítulo 3, a leitura da Bíblia de hoje é assim. Vocês estão em casa, vê se dá para vocês acompanharem também. Que diz assim, vamos ler juntos. Todo mundo já abriu, né? Eu falei antes justamente para todo mundo. Quem não tiver Bíblia, quiser Bíblia, tem ali, tá? Tem aqui. Se quem quiser a Bíblia, quem não tiver, tem aqui, tá? Ora, a serpente era mais astuta que os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figo e de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei, eu te disse que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera, e a mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
essa te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, conceber filho, né? Dar à luz filhos, com dores. E o desejo será, teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formados, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, já que é rebelde, desobediente, né? O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, anjos querubins, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavras do Senhor. Diga graças a Deus. Então, você vê de que tem muito mistério aqui, mas o Espírito Santo, ele vem revelando, ele vai revelando para nós os mistérios, para que a gente, mesmo com a maldição que a gente traz de Adão, porque seria maldito ele e toda a sua descendência, e aí a gente venha não fazer o que ele fez, desobedecer. Por isso que o Senhor, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Se obedecer, bênção; se desobedecer, maldição. E ele nos dá o direito de escolha. Em toda essa mensagem aqui, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles agora estavam trazendo uma culpa. Se eu for dar o nome a essa mensagem, ao título dessa mensagem, vai ser: quando Adão é expulso do jardim do Éden, ele traz uma culpa. Então agora ele é expulso do jardim do Éden, e quando ele já não tem mais aquela vida que ele tinha, porque ele tinha essa vida folgada e abençoada, enquanto ele era justificado com a sua consciência limpa, ele era inocente. E agora ele já não é mais inocente, ele já sabe o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é mal. E aí ele vai escolher. Se escolher o mal, vai plantar o mal, vai fazer o mal e vai colher o mal. Se escolher o bem, vai plantar o bem, vai colher o bem. E assim, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Você vê que quando a gente vem falar, já é uma execução de um pensamento, de uma ideia que passou por um sentimento. E é tudo muito rápido, esse processador de nós seres humanos, nós animais racionais, seres humanos racionais.
que os animais, os outros seres, os seres vegetais, os seres animais irracionais não têm essa habilidade e essa natureza. Nós temos, por causa justamente do Espírito de Deus, o Espírito que Ele sopra sobre nós, sobre Adão, e esse sopro está sobre nós, que é o Espírito que vai voltar para Deus. Somos corpo, alma e Espírito. Então, quando Adão ele é expulso do jardim do Éden, ele traz essa culpa. Até Cristo, até Jesus Cristo, ele traz essa culpa. E o Satanás, o príncipe desse mundo, aonde ele reencarna, a reencarnação dele na serpente, foi o primeiro ato de reencarnação, Satanás reencarnando na serpente, que era um animal muito inteligente, muito sagaz, muito inteligente no instinto, comparando os outros, o mais de todas as feras. Então, certamente andava em pé e todo, porque era sagaz. E é justamente esse animal que o Satanás se incorpora. Não é numa girafa, no elefante, no leão, mas é justamente na serpente. Que a partir de então, do pecado, não somente a serpente, mas também todos os outros animais, eles mudam também de natureza, de instinto, assim como o homem, ele sai da sua inocência e ele passa para uma consciência e para uma nova etapa da vida agora, no corpo corruptível, porque esse corpo ele não ia morrer. Esse corpo simplesmente ele iria viver eternamente. Mas a partir do pecado, então ele começa a envelhecer. E quem não morre de doença ou atropelado, morre de velho. Estava vendo uma reportagem de um senhorzinho de que ele está dormindo, está sendo filmado no momento que ele está dormindo, e ele só faz assim. E morreu, e foi. Então, quem não morre de doença, morre de velho. Mas vai morrer, por quê? Porque ele disse, se tu comer do fruto, se você comer disso aqui, ó, você vai morrer. Então, qual era o certo? Não comer. A gente ia nascer como nascemos, mas nós iríamos fazer parte de uma eternidade sem haver necessidade de Jesus Cristo vir tirar nossa culpa. E ele sai, Adão sai com essa culpa. Então, Adão, quando ele sai com esse peso de consciência, então o diabo tudo, tá vendo? Você foi comer da árvore, porque Satanás ele trabalha assim. Ele traz a tentação, ele leva você a isso para depois te culpar. Tá vendo? Você fez isso, você fez aquilo. E assim, Adão e toda a sua descendência trouxe essa carga, esse peso de culpa até Cristo. Você vai ver aqui, eles depois que são culpados com a consciência suja, eles tentando cobrir sua nudez com folhas. Como não adianta a gente querer cobrir nossa nudez com folhas. Essas folhas são os hábitos de religião, práticas religiosas, mitos religiosos, caridade, fazer isso, aquilo para poder cobrir. Mas o Senhor Jesus, Deus, já vem com uma tipologia, a morte de um animal, que é o cordeiro que é morto. E quando esse cordeiro que é morto aqui nesse capítulo 3, que é morto, ele tira o pelo desse carneiro, desse cordeiro, para cobrir a nudez deles, do casal. Então esse casal já sai com as vestes de um cordeiro. E eles são expulsos. Agora vai ver a sua vida, você escolheu. Então você vai viver sua vida. Por isso que trazendo para nós nos dias de hoje, se a gente escolhe estar com o Cordeiro, que é Cristo, que tira o pecado do mundo, se a gente escolhe estar com Cristo, então nós não estamos sozinhos. Nós não podemos fazer as coisas sozinhos. Tem que entender de que tudo que eu for fazer tem que ser em nome de Cristo. Eu estou com Ele, Ele comigo, porque nós temos aliança, a nova aliança em Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Quando Adão, ele é expulso do jardim do Éden, que ele traz essa culpa, aí vem o seu filho Caim, vem o seu filho Abel, aí vem o seu filho Sete, aí vem sua descendência Enos, e vem passando, e vem toda essa geração antediluviana, que é um povo cheio de maldição, de praga, de peste, de coisa ruim na vida desse povo, que ao ponto de não agradar a Deus, e quando Deus olha para a terra, Deus vem, não tem como, esse povo não vai me honrar, nunca. Mas ele vê Noé, e quando ele vê em Noé, foi quando foi justificado com a justiça, que era uma pessoa diferente, e separou. Noé mandou construir a arca, ele constrói a arca, ele vem com a água, limpa tudo, e começa tudo de novo de Noé e seus filhos. Mas de Noé e seus filhos a culpa continua, que vem Sem, Cam e Jafé, e que Cam passa a fazer o que é mal perante o Senhor, e a culpa e a condenação, e assim vem essa geração até Cristo. Quando Cristo vem, e enquanto Cristo ele está se programando vir, a divindade, Deus, Pai, Filho, já nessa programação do Filho vir para poder, Deus já tinha enviado profetas, Deus já tinha enviado promessas, Deus já tinha enviado lei, tudo para reconciliar o ser humano. Deus fazendo de tudo. Começando com Abraão, ele fez promessa: olha, Abraão, a partir de ti será abençoado tu e todas as famílias. Então é essa a promessa, você vai ser uma grande nação e tal, e deu a promessa. De ti vai nascer, de Judá iria nascer, na hora de dar o nome dos filhos, das tribos, então ali foi concluído que era da tribo de Judá que iria nascer o cordeiro, que iria tirar o pecado do mundo, e aí foi novamente a terra se proliferando, os homens crescendo. Deus enviou profetas para avisar para o povo se converter dos seus maus caminhos, mas eles não ouviam os profetas. O que eles faziam com os profetas? Eles matavam os profetas. E é isso que eu estava falando para o Alvimar esses dias, uma revelação que Deus deu para a gente, enquanto a gente conversava sobre esse assunto, que Deus, ele envia profetas para avisar. Presta atenção, pega isso aí, vocês que estão em casa, pega isso aí. Deus envia profetas para avisar. Se você ouvir e obedecer, amém. Glória a Deus, Deus vai ser louvado através da sua vida. Então você tem compromisso com Deus, então Deus tem compromisso com você, assim como ele foi com Raabe. Raabe não fez muito, mas como ela protegeu os servos do Senhor, então Deus, ele chegou a abençoar Raabe só por causa das suas obras, ao ponto de ser destruída toda Jericó, mas Raabe não foi destruída, ela e sua família. Então, o que acontece? Quando você ouve os profetas, a mensagem, e você crê, e você abraça, e você obedece com compromisso, em espírito, em verdade, então não vai ter lamentação. Agora, se não houver profetas, vai ter lamentação. Por isso que a gente tem o livro de lamentação na Bíblia. Você vê que tem na Bíblia os livros dos profetas, Isaías, Ezequias, Jeremias, Daniel, vários profetas, livros dos profetas, mas também tem um livro de lamentação. Então, se não ouve a voz dos profetas, então, lamentação. E para ter lamentação, antes da lamentação, teve a dor, a guerra, o sofrimento, o caos. Então nós só temos uma saída: vamos ouvir a voz de Deus. Porque como também hoje nós não precisamos de profeta. Nós não vamos precisar de profeta, nós temos aqui, ó. Então se alguém vier falar alguma coisa para mim, tem respaldo bíblico, amém. Está falando pela ele, ele só está repetindo. Eu não tinha lido, eu não tinha interpretado assim. Vejo que tu és profeta, pois estás trazendo a palavra de Deus. Mas se for frases, coaching, motivação ou qualquer coisa que vem falar para mim que não tem base bíblica, pode acreditar que eu não vou ouvir por educação, mas eu não vou escutar e nem vou praticar e não vou ter como profecia de Deus. Por isso a importância de ler a Bíblia,
e você saber o que está na Bíblia, porque se alguém vier e mesmo assim tem que buscar aquele cuidado, buscar o Espírito Santo, a sensibilidade de estar em oração e dizer: Senhor, é da tua vontade. Porque de Adão, quando sai do jardim do Éden, até Cristo, o ser humano trazia sobre si culpa. Mas de Cristo para cá já não existe mais culpa. Por isso que quando você participa da Santa Ceia, não fique preocupado se eu mereço ou não mereço participar da Santa Ceia. Quando você participa da Santa Ceia, porque a Santa Ceia não é para santo. Santa Ceia não é para santo. Santa Ceia é para pecador. E o Senhor não tem nenhuma parte na Bíblia dizendo: para participar da Santa Ceia tem que ser batizado nas águas. Onde é que está escrito? Isso é coisa de religião. Para participar da Santa Ceia tem que ser casado com a mulher que vive. Onde é que está escrito? Mas pastor, isso não vai vulgarizar a Santa Ceia, também não vai virar uma libertinagem? E aí, se a pessoa levar para esse lado, aí é ela que não está sendo honesta, não tem compromisso com Deus, mas ela sabe de que o que ela está fazendo é santo, é sagrado. E quando a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, sem entender de que aquele pão é o corpo de Cristo, e aquele sangue é o sangue de Cristo. E Jesus Cristo, ele disse: quando vocês se reunirem, que comerem, comam em memória de mim, lembrando de que não há mais culpa. Não tem mais culpa. Satanás vai querer te condenar. Tem muita gente que não consegue se levantar porque a culpa ainda está sobre si, porque não discerniu que Cristo já morreu por você. Você é pecador ao nascer. Quando chorou, você já é pecador por causa da desobediência de Adão, da natureza pecaminosa. Mas Cristo veio tirar essa culpa quando Ele morre. Quando o Senhor Jesus morre por nós, como um cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele nos cobre. Nós não precisamos mais cobrir nossa nudez espiritual, nosso pecado, nossa falha, nossa natureza carnal, pecaminosa, com folhas, ou com religião, ou com costumes, ou com mitos religiosos. Só em a gente ter o discernimento que Cristo morreu por mim e Ele tirou a culpa sobre mim. Então, pastor, a partir da cruz do Calvário, qual é a ferramenta que Satanás usa? O engano. Então, até a cruz ele culpava, ficava condenando. Mas Jesus disse: olha, quando vocês comerem... Eu lembro que uma vez eu estava vivendo um momento difícil, bem no início do Evangelho, quando eu comecei a pregar, e eu estava falando com um pastor mais experiente, um servo de Deus mais experiente que eu, e ele falou assim: ó, toda vez quando vier alguma condenação, Satanás querendo te condenar, aponta para a Santa Ceia, mostra para ele o cálice e o corpo de Cristo, mostrando que Jesus já tirou a minha condenação. Nenhuma condenação há sobre todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Romanos 8, nenhuma, e anda nos seus caminhos. Nenhuma condenação há. Então não se culpe, se perdoe, que se você se perdoar, você vai ter oportunidade de perdoar os que também são pecadores e que pecarem contra ti. E uma vez você perdoando os que pecarem contra ti, você também vai ser digno do perdão. Então, a partir de agora, nós não precisamos se cobrir com folhas, como Adão procurou se cobrir com folhas. A gente tem Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Agora, nós temos que entender de que Satanás, ele não vai agir culpando, mas ele vai agir enganando. E aí é onde ele vai se passar até por anjo de luz, por profeta, por obreiro, se passar por tudo para poder enganar. A ação de Satanás nos últimos tempos é engano. E o Senhor Jesus o que mais falou foi isso: cuidado, não vos deixeis vos enganar. Aí tem os fariseus, tem os hipócritas, tem os fingidos. E você vai lidar com pessoas e que elas têm uma Bíblia, de que elas têm uma veste cristã, que ela tem um jeito cristão, que ela tem uma interpretação cristã, um montão de coisas que você diz assim: meu Deus do céu, o que é que essa mulher está fazendo na terra? Já era para ela ser arrebatada junto com Enoque. E quando você vai olhar os frutos,
frutos podres. E aí nos frutos você vai ver de que tudo aquela aparência que ela mostra ser, não é nada daquilo, porque é um enganador dentro dela. Eu já vi pessoas manifestadas com entidades falando, dizendo que era língua de anjos, línguas misteriosas. Siri canta, Siri pula, Siri fala, Siri faz, e o que mais a gente está vendo? Enganos. Então não vamos nos deixar nos enganar. Se o Senhor Jesus disse, cuidado, não vos deixeis se enganar. Então vamos estar em Cristo, vamos andar como Ele andou, vamos viver como Ele viveu, vamos sentir o que Ele sentia, vamos buscar o Espírito dEle, vamos receber o Espírito dEle, que uma vez a gente sendo guiado pelo Espírito dEle, então já nós não seremos nós que vamos viver, mas Ele que vai viver em nós. Amém, pessoal? Espero que essa palavra, essa mensagem venha ter trazido para o coração de vocês o entendimento, o conhecimento, sabendo de que você é uma serva, é um servo de Deus, é um escolhido de Deus, se você não estaria aqui. Senão você não estaria aqui assistindo essa live agora, ou você que está assistindo em outro momento, você que está assistindo em outra hora. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então valorize essa prática do pecado, das coisas que estão transgredindo. Que de repente o seu pecado é uma transgressão das leis fisiológicas. É o cigarro, você fuma. Então se você fuma, você entenda de que você está diminuindo seus dias de vida. As leis medicinais, as leis fisiológicas vai mostrar de que é muito danoso, é muito ruim fumar para o organismo. Então estou pecando contra o meu corpo. Se na lei de Deus está dizendo não faça isso, não vamos fazer. Se na lei de Deus está dizendo faça isso, então vamos fazer, ora. Porque Ele não coloca nenhum peso pesado sobre nós. Já tirou nossa culpa. Agora o risco que a gente corre é de ser enganado. Mas se a gente está em Cristo e recebe o Espírito do Senhor, então não tem como a gente ser enganado. Então você vai pedir a Deus agora: Deus, me dá o Espírito Santo, me conduz, eu quero o Espírito do Senhor para mim não me enganar. E se um filho vier, um pai humano, um filho vier e pedir para o pai um peixe, o pai vai dar um peixe. Ele não vai dar uma cobra, ele vai dar um peixe. E Jesus diz: quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo se você pedir? Então vamos chegar para o Pai agora e dizer: meu Pai, em nome de Jesus, eu quero o Espírito Santo. E você que já tem o Espírito Santo, já foi batizado com o Espírito Santo, já tem um compromisso, tem uma aliança, está casado, compromissado com o Espírito Santo, então busque renovação. Porque assim é na vida conjugal, na aliança de marido e mulher. Quanto mais os dois estão unidos, mais se renova o seu amor. Porque que quando fala na intimidade da mulher, do marido, o Senhor, Ele ensina de que não se apartem, não vos priveis uns aos outros, a não ser por causa do jejum, e tem que ser por pouco tempo. Porque não pode ficar muito tempo, marido para lá, mulher para cá. Não, tem que estar junto para quê? Para haver uma renovação nesse amor. Casal que demora muito, fica muito tempo sem ter relação sexual, sem ter intimidade, não tem uma renovação. E a importância de nós estarmos congregando e estarmos aqui é essa intimidade com Deus que nós vamos ter, que a gente vai estar se relacionando com Deus, tendo intimidade com Deus e se renovando. Na Santa Ceia, então, é uma festa solene. Por isso que na próxima Santa Ceia, que vai ser no terceiro domingo do mês que vem, que nós vamos fazer na parte da manhã, eu já vi aqui com os meninos que vêm lá da casa de recuperação, e eu vou falar com o Davi, com o Carlos, com todos eles, que eles vão querer também participar dessa festa solene. E aí, o Vladimir até falou: mas pastor, serão 7 festas? Como vai ser esse negócio? Tudo na Santa Ceia, porque as 7 festas da velha aliança, ela está em Cristo. Quando eu estou em Cristo é festa.
Por isso que ele começa as suas maravilhas numa festa. O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi transformando água em vinho, de que não é vinho com álcool, não é vinho para embriagar, é um vinho para trazer alegria, e ele transforma a água. E o primeiro milagre dele é numa festa de casamento. E essa festa, que é Cristo, que está às 7 festas, quando a gente tem Ele no nosso coração, a nossa vida é festa. É por isso que uma pessoa que tem compromisso com o Senhor, mesmo em tempo difícil, ele está em festa, ele está feliz. E é por isso que os gentios, incrédulos, ou os pagãos, ou os que não têm o entendimento, não entendem, fulano só vive cantando, só vive alegre. Eu sempre, quando falo isso, me lembro quando houve um acidente lá em São Paulo, que caiu o teto numa vigília e mataram 24 membros daquela igreja. E no dia do enterro, no outro dia, colocou todo mundo num salão grande, num ginásio, e ali a repórter vem fazer entrevista, e a gente vê que tem um marido que está do lado da esposa morta, num desespero e inconsolavelmente chorando. Ai, minha mãe, lá no corpo dela, minha mulher, aquela coisa. Quando ela vai entrevistar o outro, está o outro marido que diz: era para mim estar do lado dela, está aqui, ó, meu bem, minha amada, está com o Senhor dormindo. Eu era para mim ter vindo na vigília, mas como eu ia trabalhar no outro dia, eu pensei, eu não vou na vigília, mas era para mim estar morto com ela aqui, ó, nós dois, minha amada. E você, mãe, você está feliz? Estou muito feliz. Então você vai ver o diferenciado aí entre quem é e quem não é. E assim outra vez vocês verão, nós veremos a diferença entre os que têm compromisso com o Senhor Jesus, que têm a festa, a alegria, independente da situação, e os que não têm. Por que a gente passou e a gente viu lá aquilo quando a gente estava vindo? Do lado da igreja católica aqui, aquele montão de gente, cerveja, bebida, funk, aquela barulhada, um montão de gente que está lá, aquela coisa lá, e a gente viu. São pessoas vazias, que uns passam de frente da igreja católica e se benzem, porque são religiosos e são fiéis à sua religião, seus costumes. Outros não têm o respeito nem com a igreja católica, do lado lá está lá fazendo o samba deles, buscando alegria. Quem tem Cristo não vai precisar de droga, não vai precisar de bebida para se alegrar. Quem tem Cristo, quem tem compromisso com Cristo, a alegria dessa pessoa são essas festas. As festas solenes do Senhor estão dentro dela. E na Santa Ceia do Senhor, quando nós estivermos reunidos aqui, nós vamos comer do pão e nós vamos beber do cálice. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos buscar o Espírito Santo? Fique de pé, por favor, vocês que estão aí. Eu sei que o Espírito Santo já trabalhou no vosso coração. Essa foi a segunda bênção, a segunda oração. E a terceira oração agora vai ser adorando e louvando a Deus e falando com Deus. Antes de nós começarmos a adorar, deixa eu fazer essa oração depois dessa palavra. Põe a mão no seu coração aí, feche os seus olhos. Você em casa também, feche os seus olhos, por favor, para você se concentrar e entender e meditar melhor nas palavras desta oração que eu vou fazer por você. A oração é essa. Sobre essa mensagem de que quando Adão foi expulso do jardim do Éden, ele carregou uma culpa, e essa culpa veio sobre ele, sobre Eva, e veio sobre toda a sua descendência. Todos que nasceram a partir de Adão nascem com essa culpa, com essa condenação. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vem, Ele vem e tira a culpa. Eu já não sou mais culpado, eu já não carrego mais culpa. Então mesmo que venha Satanás me culpar de alguma coisa, me condenar,
ele já sabe de que eu fui lavado pelo sangue de Cristo e já não tenho mais nenhuma condenação. Agora cabe a mim me libertar do engano, cabe a mim me libertar da minha ignorância, da minha insensatez, da minha infantilidade, da minha carnalidade, e me envolver, botar força, se esforçar e me envolver com toda a minha força no reino de Deus. Porque agora, habitando no reino de Deus em Cristo, que é nosso rei, é Cristo, e nós estamos dentro do seu reino, já um reino eterno em Cristo, e nós sabendo de que ele morreu por nós. Então a gente ia morrer eternamente, a segunda morte, a morte chamada lago de fogo e enxofre. Mas por causa de Cristo, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, que creem em Cristo, esses não perecerão, mas viverão eternamente com Ele. Então, meu Deus, nós não carregamos mais a culpa. E no momento em que nós aceitamos o Senhor, nos batizamos nas águas, somos batizados no Teu Espírito, temos compromisso com o Senhor. Nós não temos compromisso com uma religião, com um pastor, nós não temos compromisso com uma seita, com uma ideologia, com uma placa de igreja, mas nós temos compromisso com a palavra, com o Senhor. Então a nossa vida passa a ser uma vida diferente dos outros. Os outros vão correr quilômetros e léguas para poder buscar alegria. A alegria vai estar dentro de nós. Por causa de Cristo, porque o Senhor é festa, o Senhor são as 7 festas, e no Senhor está essas festas, e por estar no Senhor, nós temos a alegria, e vem um gozo, uma paz, e aí a gente não precisa mais do cigarro da maconha, do crack, da droga, não precisamos da bebida alcoólica, não precisamos da prostituição, não precisamos de buscar alegria em viagens, passeio, em coisas, entretenimentos. Nós vamos ter o nosso momento de família, nosso momento social, porque nós não somos antissocial, mas nós já não vamos dar o fruto da carne, que o fruto da carne é inveja, o fruto da carne é bebedice, o fruto da carne é inimizade, o fruto da carne é desunião, o fruto da carne é fornicação, prostituição. Nós não vamos mais frutificar esses frutos da carne, mas serão os frutos do Espírito, que é paz, amor, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, aleluia. É isso que a gente vai ter o domínio próprio, a gente vai ter o Espírito do Senhor na nossa vida. Ah, nosso Deus e nosso Pai, como é bom te conhecer, como é bom ser revelado para nós todas essas coisas, meu Deus, que nos foi revelado nesta noite. Deus abençoe cada um de nós, meu Deus. A mim que ouvi essa mensagem, trazendo essa mensagem para essas pessoas, passou para mim, primeiro o Senhor me deu essa mensagem, e agora eu estou trazendo para essas pessoas que estão, meu Deus, na sua casa, assistindo nessa live, agora, nesse momento, ou então esses que estão assistindo em outro horário, ou esses que estão aqui presencialmente comigo, meu Deus, cada um que está aqui, Senhor, essa é, meu Deus, a terceira oração que nós realizamos, meu Deus, buscando no Senhor, meu Deus, essa alegria, buscando no Senhor as maravilhas do Senhor, buscando no Senhor, meu Deus, a cura, a libertação, Pai, em nome de Jesus, que esta unção que foi feita, meu Pai, essa palavra que foi trazida, meu Pai, ao coração, ao entendimento dessa pessoa, meus amigos, em nome de Jesus, faz com que eu creio que Deus, nojo da mentira, nojo do engano, eu creio que Deus falou ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Quero fazer o agradecimento aqui a vocês que têm mantido esse programa no ar, mantido esse ministério. O telefone está aí, 31 975 74 9008.
para você adquirir meus livros e também para poder você se tornar dizimista do ministério e também para poder você entrar em contato conosco. Se quiser um atendimento, uma orientação, uma oração, nós estamos à disposição. Tenham todos uma boa noite, uma noite abençoada de quarta-feira, ou você que está assistindo em outro horário, um dia, ou de dia ou à tarde, não importa. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Fiquem todos com Deus. Vou interromper aqui a nossa transmissão. Fiquem com Deus.